Boa noite. O ambiente pacífico no Rio Grande do Sul é um atrativo para pessoas de outras culturas. Nos últimos anos fixaram residência no estado dezenas de haitianos, palestinos e árabes que fugiram de zonas de conflito. Na economia, somos o quarto maior exportador brasileiro, tendo como principais parceiros a China, a União Europeia e o Mercosul. Pois, para falar sobre a posição estratégica do Estado no bloco comercial sul-americano e sobre as relações externas do Brasil, estamos frente a frente hoje com o chefe do escritório do Itamaraty, no Rio Grande do Sul, embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto. Boa noite, embaixador. Obrigado pela presença no programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Aproveito a oportunidade para desejar todo o sucesso à Semana Farroupilha, né? Que se inicia, infelizmente, debaixo de chuva, né? Mas muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Perfeito. Bom, também queremos agradecer a presença na bancada do apresentador da Rádio Guaíba e colunista do jornal Correio do Povo, Jurandir Soares, do editor-chefe do jornal Metro, Flávio Ilha, e da jornalista Tanira Lebedeff. Lembramos que este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio FM Cultura 107,7. Embaixador, o Rio Grande do Sul ele tem uma posição, historicamente, uma posição geopolítica estratégica para o Brasil. Teve um papel preponderante na formação da fronteira meridional do país. E hoje ele está no centro do Mercosul, né? Tem uma posição geográfica central em relação ao bloco comercial aqui sul-americano. A partir desse ponto de vista, né, qual a importância do escritório do Itamaraty aqui no estado? Bom, o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores, né, no Rio Grande do Sul, foi criado em 1995. Sempre coube o Itamaraty fornecer o chefe do escritório, que tem sido sempre um embaixador, e contávamos com todo o apoio logístico de secretarias estaduais do Estado. A partir do ano passado, com a crescente dinâmica da inserção internacional do Rio Grande do Sul, provocada, acredito eu, pelo início do atual governo, que nas palavras do governador Tasso Genro, ele procura enfatizar o Rio Grande do Sul no Brasil e no mundo. Então, o nosso ministro das Relações Exteriores, o embaixador Antônio Patriota, determinou que o escritório aqui fosse melhor equipado em termos de pessoal e material. Nos tornamos inclusive, uma unidade gestora do Itamaraty. Então, no momento, contamos com 2 outros diplomatas, colegas, com 2 funcionários administrativos do Itamaraty e também com 3 funcionários locais de secretarias do governo. Tem sido possível, quer dizer, além da nossa atividade tradicional de apoiar os esforços de deslocamento externo do governador, prefeitos, deputados, que historicamente tem sido esse nosso papel, de aumentar uma presença de conhecer melhor, né, quais são justamente essas demandas a qual o senhor se referiu. O que significa esse crescente aumento da importância do Rio Grande do Sul na inserção regional brasileira e até externa também. Então, nós temos passado por uma fase maior até de aprendizado, procurar conhecer melhor quais são as necessidades, procuramos informar ao Ministério das Relações Exteriores a respeito de novos acordos ou tratados, enfim, o memorando de entendimento precisam ser assinados para melhor atender a essa demanda crescente da parte do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo também isso um desafio pessoal que me propus de passar de uma fase não só de apoio, mas também uma fase propositiva. Por exemplo, o meu último emprego foi como embaixador do Brasil no Azerbaijão. Antes da minha chegada, eu consegui que viesse a Porto Alegre uma missão na área de nanotecnologia do petróleo. O Azerbaijão é um país fortemente produtor de petróleo, foi lá onde começou a indústria petrolífera, para então nos anteciparmos, ao invés de ficarmos aguardando a demanda do Estado a respeito de auxílio que possa, novas cooperações com o exterior, de também fazermos sugestão. Então, temos procurado divulgar até novas ferramentas de trabalho para que atendam ao setor de comércio, ciência e tecnologia, que, se for do interesse dos senhores, poderia depois elaborar sobre isso. Embaixador, o Rio Grande do Sul tem sido dito como um centro geográfico do Mercosul, procura exercer esse papel, embora agora o Mercosul com a Venezuela, o centro tenha se deslocado. Mas, de qualquer maneira, o Rio Grande do Sul tem enfrentado dificuldades enormes nesse contexto do Mercosul, em função da concorrência dos seus produtos serem similares com produtos da Argentina e do Uruguai. É o vinho, é o trigo, é o arroz, são outros produtos assim.
O que tem sido feito aí, né, no caso, por parte da representação do Itamaraty aqui no Estado, no sentido de minimizar esses problemas que o Rio Grande do Sul tem enfrentado aí com seus vizinhos? Muito obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta que é feita, né, cotidianamente, enfim, na imprensa. Bom, eu gostaria apenas de registrar que o papel do Ministério das Relações Exteriores, o qual eu represento aqui, é o de negociações além das fronteiras, né? Então, as questões relativas a como minimizar esses problemas de competição, enfim, que parece, inclusive, já que estamos na Revolução Farroupilha, de certo modo são coisas recorrentes, né? Quer dizer, primeiro era o charque, que era taxado mais aqui, enfim, se formos, né, mais a fundo, parece que os temas, enfim, então, quer dizer, nós somos apenas uma das partes que formulam essas políticas com relação ao Mercosul. Os temas que o senhor se referiu me parecem mais da alçada do Ministério de Comércio Exterior, do Ministério do Planejamento. O Itamaraty também é ouvido, mas nos cabe procurar negociar com as capitais dos países fronteiriços, enfim, essas questões. Mas não nos cabe, enfim, nós não temos respostas automáticas para lidar para fornecer ao senhor e aos ouvintes, enfim, sobre como resolver esse problema. Ou seja, estamos sem solução, então, no caso. Eu acredito que continuamos, enfim, nos informando, né? O escritório tem procurado, sim, conforme eu lhe expliquei, ouvir cada vez mais o que é dito aqui. E se me permite, então, por exemplo, informar sobre ferramentas que o Itamaraty fornece. Por exemplo, nós temos um sistema chamado Brasil Global Net, em que, não só com relação aos países vizinhos, mas também ao resto do mundo, nós temos registro de empresas importadoras, né, que pode servir de inspiração ou de referência a pequenas e médias empresas do Rio Grande do Sul, para que contatem diretamente essas empresas, né, e também no sentido de fornecimento de estudos de mercado. Eu, antes de vir aqui, acessei, inclusive, Brasil Global Net, e é justamente um esforço de um estudo de mercado sobre o mercado no exterior para vinhos, né? Enfim. Ou seja, nesse caso o Itamaraty passa a ser um indutor de negócios? Sim, é um apoio. O indutor não saberia dizer, porque novamente eu, conforme eu expliquei, quer dizer, lembrei, né? A nossa atuação é no exterior. Então nós procuramos fornecer ferramentas para que os empresários locais possam melhor atuar no exterior, mas não nos cabe mobilizar. Para isso tem associações muito bem organizadas aqui no Rio Grande do Sul, né? Enfim, para mobilizar. Mas eu, por exemplo, consegui trazer um representante o meu entendimento desde, estou aqui apenas há 5 meses, que há justamente um descompasso entre essas agendas, várias exposições no exterior, enfim, e que há um desconhecimento aqui. Então, consegui que viesse um especialista do Itamaraty para conversar sobre isso. Um dado, por exemplo, que ficou disponível é que nesse sistema de promoção comercial nós temos cerca de 40 mil empresas estrangeiras cadastradas, interessadas em importar do Brasil. Do lado brasileiro, apenas 10 mil empresas. Então, isso é uma ferramenta, enfim. Então, nisso nós podemos colaborar. Agora, a formulação da política, né, que possa consertar esse mecanismo de injustiça a qual o senhor se refere, enfim, o Itamaraty não tem todas as respostas para esse problema. Embaixador, eu acho que um indicativo de como está a economia no mundo são os fluxos migratórios. E como bem colocou o Vitor, o Rio Grande do Sul agora atrai novas comunidades de palestinos, vários haitianos, pelo menos 170 haitianos vivendo aqui. O Itamaraty também está, esse escritório de representação do Itamaraty aqui no estado também tem essa função? Bom, eu queria responder em duas etapas. Quer dizer, cabe ao Itamaraty, né, enfim, a concessão do visto no exterior. E o visto é uma expectativa de direito, não é um direito consolidado. Então, o nosso papel é de conceder o visto e colaborar na formulação de uma política migratória. Mas, mais uma vez que adentrado no território nacional, cabe, acredito eu, que a Polícia Federal ou o Ministério Público. Mas realmente esse assunto eu gostaria apenas de dar uma contribuição pessoal da minha extrema perplexidade desde que eu cheguei aqui há 5 meses de deparar com essas situações totalmente surpreendentes no resto do mundo. Que nesse exato momento haverá entrevistas em diferentes partes do mundo sobre como negar a identidade cultural, como afastar o imigrante. Eu chego aqui, participei logo de um debate na Assembleia Legislativa
de ovação ao imigrante haitiano, né? Enfim, depois tem a notícia de que o prefeito de Porto Alegre foi à Palestina e lá foi homenageado por palestinos, com churrasco, palestinos gaúchos. Então, isso é uma situação, não há lugar no mundo. O meu último emprego, normalmente, foi embaixador do Cáucaso, no Azerbaijão. São uma parte do mundo onde se procura reinventar um passado para tentar justificar ódios que interessam, no momento, os dirigentes para ser identificados no presente. Então, essa experiência que se vive aqui é única. Então, acredito, enfim, que sobre essa questão do futuro do Mercosul, quer dizer, é óbvio, enfim, que o futuro do Brasil é o de integração regional na América do Sul, mas que não pode ser quantificado, se eu me permite, enfim, ainda é uma observação de que recém-chegado, depois de 14 anos servindo fora, vindo ao Brasil regularmente, mas não trabalhando aqui, estando aqui apenas 5 meses, eu de identificar como realmente isso sem enfim, réplica em qualquer lugar do mundo, enfim, que o que se busca é justamente essa enorme tolerância que temos, enfim, então isso dá uma estabilidade. A hospitalidade sempre foi uma característica do gaúcho. Sem dúvida, sem dúvida. Embaixador, mas o senhor citou um dado aí que é preocupante, né? Ao mesmo tempo que há 40 mil empresas querendo exportar para o Brasil... Não, importar. Sim, exportar para o Brasil. Comprar do Brasil. Comprar do Brasil. Há apenas 10 mil empresas querendo vender para outros países. Registradas. Registradas. Pois é. Isso é um pouco contraditório com essa hospitalidade que o Jurandir fala, né? Nós somos muito hospitaleiros, acolhemos muito, mas temos uma dificuldade de nos vendermos para o mundo, né? Sim. Como é que o Itamaraty pode auxiliar essas empresas a se venderem, a terem contato com o mundo exterior? E por que é tão difícil assim? Por que é tão difícil o acesso da empresa brasileira a outros mercados? É muito burocratizado, há dificuldades em relação à língua, dificuldades em relação à documentação, a produtos. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, duas coisas. Mais uma vez, quer dizer, qual é a ferramenta que o Itamaraty disponibiliza? Chama-se Brasil Global Net, em que procura justamente, tem essas empresas cadastradas. Mas não nos cabe, quer dizer, vir aqui e procurar incentivar os empresários a identificar, a fazer o comércio exterior. Enfim, se há o problema linguístico, por exemplo, os SECONs, chama-se os setores comerciais, disponibilizarão, inclusive, o intérprete, né, para que esses empresários possam melhor se locomover no exterior. A questão não sei se poderia ter, quer dizer, tem aqui o Brasil Global Net, eu não sei se foi a forma que pudesse, enfim, todo mundo pode acessar, estudos de mercado, enfim, enfim, então esse é o esforço que a gente faz no exterior. Mas não entendi a pergunta do senhor, enfim, em termos de que seja uma coisa é, sim, absorvermos, né, com cortesia e tolerância as diferentes idades culturais e essa questão do entrave ao comércio. Me parece sim que mas são outros órgãos que deveriam formar melhor os empresários. Por exemplo, eu tinha até uma coleção de cartinhas que eu recebia lá nos postos no exterior de empresários brasileiros. Tentam, por exemplo, escrever em inglês, enfim, ignorando de que falamos português. E tem coisas fantásticas, enfim. Por exemplo, se endereçava a mim como Your Lordship, Vossa Senhoria, e terminava com o fecho de Without Plus, quer dizer, uma expressão brasileira sem mais, né? Enfim, então falta realmente um preparo que tem que ser feito no âmbito das faculdades, no âmbito das associações. Enfim, nós não temos esse papel de negociação interna, né? Nossa negociação externa. Agora, mas o senhor acha que falta uma cultura para o empresário brasileiro, uma cultura de comércio exterior, uma cultura mais universalizada, falta uma cultura sem dúvida. Agora, eu acho que isso é possível de formar, isso é possível de formar, o Itamaraty pode ajudar nessa formação? Sim, nós já fizemos, por exemplo, tivemos um programa chamado de treinamento de técnicos em promoção de exportação, que eram levados às embaixadas, enfim, por algum tempo, funcionando como
Era um programa chamado CITRI, tinha até o apelido de cítricos, enfim, enfim, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Enfim, então que eram com compromisso depois de voltar ao setor privado. Mas acho que talvez, estrategicamente, o papel mais importante que eu sempre me interessou nos postos onde servi, é justamente de mapear tendências, né, de formação de grandes blocos regionais, enfim. Hoje em dia, por exemplo, o próprio comércio com a China, por exemplo, não pode ser medido ou dimensionado meramente nas estatísticas de exportação do Brasil para portos chineses, a portos intermediários, como o Dubai, ou mesmo na Europa. Grande parte do comércio é feito pela Europa. Então, nos cabe, por exemplo, tentar mapear, né, essa formação de grandes agrupamentos regionais, identificar novos atores. Esse é o esforço que a gente procura fazer num sentido maior de informação também ao setor empresarial brasileiro. Nesse sentido de tendências, né, o que o senhor apontaria assim, como uma tendência de curto prazo relativamente em relação ao comércio exterior brasileiro, né? Qual seria a tendência, além da China? Enfim, a gente, identificação em termos de tendência, a gente tem procurado fazer é lembrar, por exemplo, que grande parte do comércio, inclusive com a China, não só tecnicamente feito através de outros postos, mas de entender até onde vai a influência cultural chinesa que está provocando uma coincidência entre uma antiga esfera de influência político-cultural do Império do Centro, da China antiga, com uma nova fronteira econômica que está se estendendo da China ao Sudeste Asiático, por exemplo, né? Enfim, então que tem que ficar que grande parte do comércio com a China não seria necessariamente decidido a partir de Pequim, mas sim a partir de Hong Kong, de Singapura, de Xangai. Então, mapear essa tendência a curto prazo, sim, é muito importante. Eu já tive até a oportunidade de conversar com autoridades locais sobre essa tese que eu, inclusive, defendi num livro que foi publicado aqui pela URGS no ano 2000, que é a respeito justamente das relações entre a China e o Sudeste Asiático. Então, além disso, eu tenho parte da atribuição do escritório aqui é também de manter contato com os centros acadêmicos. Eu tenho feito palestras sobre a questão da emergência da China e da Índia, né? Enfim, seu impacto cultural. Mas lembrando, por exemplo, se você tem que competir com a China ou com a Índia, já é ruim. Agora, imagina se forma-se um bloco que já vem sendo chamado de Xindia. Isso é uma preocupação que temos que ter. Enfim, historicamente, esses países sempre puderam comerciar entre si, enfim. Mas essas diferenças culturais que são marcantes entre eles não são um entrave para essa aproximação? Olha, a resposta que eu dou, o maior produto de exportação da Índia para a China foi o budismo. O budismo nasceu na Índia, quer dizer, o impacto, segundo especialistas, o impacto que o budismo teve na China se compararia, por exemplo, com a divulgação do cristianismo na Europa, né? Então, o entrave entre a China e a Índia, nunca houve um entrave cultural. Enfim, foi a partir de uma guerra de 1962, enfim, que ainda persiste uma separação. Mas há vários estudos técnicos, enfim, em que procuram ressaltar justamente a infraestrutura, o hardware já instalado na China, né, que é chamada de fábrica do mundo, e a facilidade dos indianos na área de software, que uma coisa poderia complementar a outra. Enfim, então é todo todo um esforço de integração que é bastante possível, sim. Não haveria nenhum impedimento cultural, jamais houve entre esses dois países. Como é que ficariam os outros parceiros dos BRICS aí, Brasil? Os efeitos disso, né, os impactos disso na nossa realidade. Isso é que cabe ao Itamaraty, respondendo a sua pergunta, né? Ressaltarmos, identificarmos essa tendência. Agora, novamente, nós não temos nem a missão, nem o efetivo para bater na porta de cada estado ou cada federação. Então, por exemplo, com a criação do meu escritório aqui, eu fiz uma palestra na FIER, justamente lembrando sobre essa questão da emergência e o impacto cultural da China e Índia. Já fiz em outras universidades também. No dia 20 devo ir a Santana do Livramento, enfim, também farei a mesma palestra, procurando justamente lembrar que a necessidade de mantermos aqui aquele chamado olhar de cavalaria, né? O olhar dos pampas, vermos o mundo de uma maneira mais abrangente, né?
ao invés de ficarmos meramente com aquela visão de vaca atolada, que eu aprendi esse termo recentemente com um antigo colega meu de colégio militar aqui. Mas é um prato muito bom. Primeiro é muito bom. Enfim, de mantermos uma visão, essa contribuição também que nós podemos dar, né? Enfim, eu tenho 32 anos de vida no exterior, nunca tinha estado nessa parte do mundo. A minha família é gaúcha, mas eu nasci no Recife, me criei no Rio, enfim, meu pai era militar. Então, acredito, me sinto muito à vontade de estar aqui mais uma vez. Não foi um choque para o senhor sair, ter trabalhado 20 anos na Ásia Oriental, uma cultura completamente diferente, de repente cair aqui no Rio Grande do Sul? Bom, eu, como carioca, aquele princípio, perde seu amigo e não perde a piada, mas não perde a piada, né? Há certas especificidades, enfim, que são também não tão marcantes quanto a China ou a Índia, enfim. Mas o trabalho do diplomata não é o de integrar-se à cultura, né? É de procurar pontos em comum. Eu sempre procurei, a minha escolha, os lugares onde eu servi, que pode parecer exóticos, enfim, o desafio foi sempre de procurar saber o que temos em comum, né? O que nos diferencia é muito fácil. Um tem o linho puxado, outro não tem, enfim. Mas o esforço procurar, então, tem sido, acho que deve ser muito mais difícil ser diplomata brasileiro na Finlândia ou no Canadá, onde você tem que explicar, enfim, o que é o Brasil, do que na China ou na Índia. Bom, mas enfim, esse do Azerbaijão me parece, né? Pelo menos aqui no Brasil parece uma coisa lá muito distante. Mas aí eu fiz esse esforço como primeiro embaixador, instalei, justamente colocava essa questão. Então, como é que eu procurei solucionar? Em primeiro lugar, ambos os países somos multiculturais. Todo mundo passou pelo Azerbaijão. O Azerbaijão situava-se na Rota das Sedas. Enfim, então a Rota das Sedas é essa que, apesar da denominação cultural, não se resumia ao intercâmbio de mercadorias, mas também de ideias. Então o povo do Azerbaijão é muito, que situa-se ao norte do Irã, é xiita, como o Irã, assim como o Irã, aquela parte do mundo sempre foi muito também tolerante com diferentes religiões. Então, essa é a primeira coisa que temos em comum entre o Brasil e o Azerbaijão. Estou falando como falava como embaixador no Azerbaijão. Sim, mas não há nenhum ponto histórico em comum, não. Quando, enfim, em 1452, a queda de Constantinopla, né, quando interromperam o comércio continental entre a Ásia entre a Europa e a Ásia, levaram os portugueses a procurar o caminho para as Índias e que, enfim, o Brasil foi descoberto. Naquele momento, o Azerbaijão fazia parte do Império Otomano, que conquistou... Bom, depois, quando o Napoleão invadiu a Península Ibérica, ele invadiu também, iniciou a guerra com o Império Russo. Naquele momento, o Azerbaijão fazia parte do Império Russo. E o fato do Napoleão, como sabemos, ter invadido Portugal, provocou a vinda da família real para o Brasil e a independência do Brasil. Então, a partir daí, você procura identificar, enfim, fatos comuns, e aí leva a questão do apreço mútuo pelo futebol, a crescente divulgação da capoeira, os nossos programas de agricultura familiar, que são muito adotados também naquela parte do mundo, enfim. Tem bons capoeiristas lá no Azerbaijão, doutor Paulo Pereira Pinto? Olha, a minha grande preocupação, que eu já expressei isso oficialmente para o Itamaraty, é que, por enquanto, ainda chama-se capoeira. Agora, corre o risco de chamar-se capoeirovski, porque na ausência, porque há um eu não tenho nenhum constrangimento de expor isso, enfim, de público. Há um debate fascinante no Brasil se capoeira é cultura ou se é esporte. Sim. No meu modesto entendimento, tudo é cultura, né? Enfim, mas então, para a divulgação, você tem esse entrave da divulgação da capoeira no exterior. Que o Itamaraty tem que tem uma interface, ou é com o Ministério do Esporte, ou é com o Ministério da Cultura. Enfim, então, por exemplo, eu não tentei levar professores de capoeira para manter que, enfim, participei de concurso de capoeira em que pessoas de diferentes partes do mundo, do Cazaquistão, da Rússia, enfim, agradeciam em português, obrigado, entreguei medalhas, enfim, mas cada vez mais perto, e depois o mais importante é preservar a capoeira em português, né? Como para que a língua portuguesa não desapareça da face da terra. Que é uma ferramenta das famílias de imigrantes também, né? Para ensinar o português, ensinar a cultura brasileira através da capoeira. Não manter o idioma, porque imagina daqui a 200 anos quantos idiomas estarão em vigor na face da terra.
Né? Enfim, então a capoeira serve também para isso, procurar tornar a capoeira um esporte olímpico em 2016, enfim. Então a gente procura fazer isso que aquelas coisas em termos de soft power nos é entregue, então de repente você tem crianças, mas cada vez perde mais a feição de ser realmente um esporte com as características brasileiras e passa a ter uma forte influência da Rússia, que entende muito bem esse fator de soft power para manter uma cultura russa. Então é um dilema, mas é realmente impressionante a aceitação da capoeira naquela parte do mundo, enfim. Embaixador, falando de soft power, eu morei uma época no exterior e quando eu cheguei lá, o que me chamava muito a atenção era isso. O Brasil era conhecido por bossa nova, samba, carnaval, café, enfim, esses elementos sabidos. E mais recentemente mudou um pouco, era mais Lula, BRICS, desenvolvimento, o país, potência emergente. O senhor percebeu essa mudança também? Assim como brasileiro, meu cartão de visita antes era um, e depois sem passou dúvida, a ser outro. Sem dúvida, mas acho que o mais importante ainda, eu senti, quer dizer, tanto na Índia quanto no Azerbaijão, quanto em Taiwan também, meus últimos postos foram, fiquei 8 anos e meio em Taiwan, diretor do escritório comercial em Taiwan, depois fui 3 anos cônsul-geral em Mumbai, e depois fui embaixador no Azerbaijão por outros 3 anos. Acho que o mais importante em termos de soft power é justamente a gente aparecer no exterior como um país capaz de promover a negociação. Né? Então, é muito criticado na imprensa a nossa postura com relação ao que aconteceu na Líbia, ou o que está acontecendo na Síria, mas é muito bem entendido como soft power brasileira essa capacidade de intermediação. E o eu vi carisma excelentes explicações, por exemplo, sobre a nossa política externa de embaixadores árabes, ou, por exemplo, nas relações exteriores de Portugal, o anterior que eu encontrei no Azerbaijão, a capacidade de explicar, melhor até do que eu seria, a tendência que é justamente, voltando ao tema do Mercosul, ou essa nossa tolerância, essa capacidade nossa, né, como dizia o Oswald de Andrade, de receber influência de fora e de gerir, né, e dando uma feição brasileira toda. Isso, essa soft power é que é cada vez mais entendida no exterior. E o carisma... Tânia, eu tenho que pedir licença, embaixador, o Frente a Frente tem que fazer um pequeno intervalo, nós já voltamos. Eu vou pro samba com a perna bamba de amor. No Palcos da Vida. Solidão, embarcação, vidas em degradê. O show Cidade Baixa, com as canções de Fausto Prado e Caetano Silveira. Mais uma noite de pura ilusão, mais uma noite de pura Cidade Baixa. O véu. Palcos da Vida, nesta quinta, 11 da noite. Nossa candidatura soma 2 coisas boas. Trabalhei com Dilma e juntas concluiremos as obras da Copa. Mas isso não basta. Quero, com minha equipe de técnicos, resolver as filas na saúde, o medo nas ruas e a má qualidade dos ônibus. Agora, tu que decides se vamos continuar só fazendo as obras da Copa ou se vamos também renovar a política para cuidar de verdade das pessoas. Largaram na frente, mas já estão mais assustados do que velho em canoa, porque o nosso candidato vem aí, é um potranco, bom de pata, são de lombo e não tem rabo. Roberto Neles. Lutamos por justiça e liberdade. A entrada de Petraco no PSOL, depois de 50 anos no PSB, é uma prova de que cresce o repúdio à política como comércio. Junte-se a nós. Agora é Roberto Neles.
Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o chefe do escritório do Itamaraty, no Rio Grande do Sul, o embaixador Paulo Pereira Pinto. Tanira, uma pergunta. Né? Obrigada, Vitor. Embaixador, eu queria saber se a gente está falando sobre soft power e como isso ajudou a consolidar a imagem do Brasil no exterior. O fator carisma do ex-presidente Lula também foi um elemento determinante nessa... Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Enfim, até hoje é reconhecido como uma das personalidades mais influentes, né, em termos de política externa. Mas se pudesse retornar, porque a história da soft power me parece que ficou um pouco solto, quer dizer, a gente não deve encarar o soft power meramente como uma maneira de atrair turismo, aparecer o que vai explicar novamente a questão de apoio do Brasil ao setor empresarial. Por exemplo, então, naquela parte do mundo, no Cáucaso, que é uma área do mundo muito, muito importante, Cáucaso são as montanhas, mas tem o Mar Cáspio. Estima-se em $1 trilhão os recursos energéticos existentes no Mar Cáspio. Isto é, os países em petróleo e gás. Os países que circundam os países ribeirinhos, que são a Rússia, o Turcomenistão, o Cazaquistão, o Azerbaijão e o Irã, enfim, esses países todos têm uma fonte de recurso adicional para modernizar, né? O Baku hoje em dia é uma cidade bastante moderna. Então, junto com essa soft power, essa capacidade de divulgar também o hábito da capoeira, junto com a transferência de tecnologia na área de agricultura familiar, temos que introduzir também a nossa capacidade de prestação de serviços. Na área de petroquímicos, na área de construção de metrôs, enfim. Essa visão estratégica que é importante também. Agora, não basta nós fazermos esse esforço sozinhos lá. Isso tem que ser, enfim, divulgado mais internamente, que é o que nós fazemos quando conduzimos, promovemos, enfim, por exemplo, grupos de empresários indo ao exterior. O Jurandir lembrou bem ali o deslocamento do eixo do Mercosul com a oficialização da entrada da Venezuela no bloco, né? O que isso pode mudar nas relações internacionais da região? Pode pender o eixo de poder para outro universo ideológico? Isso pode afetar relações com outros países? O Paraguai foi expulso, acabou fazendo um protesto formal. O que isso pode, em curto prazo, alterar essas relações que a gente tem? Bom, quer dizer, eu posso, sim, responder ao senhor com a minha visão própria. Eu, enfim, quer dizer, como expliquei, eu estou apenas 5 meses aqui, não tenho todos os dados disponíveis sobre os prós e os contras do ingresso da Venezuela. Que, mais uma vez, insisto, isso tudo é medido muito em termos estatísticos de comércio e, mais uma vez, eu lembro, enfim, que a nossa inserção internacional procura encarar a países como habitados por indivíduos, né, que procuram defender a sua identidade cultural e não meramente como consumidores. Né? Então, acredito que o fator que projeta o Brasil cada vez mais na América do Sul e também no exterior são os programas recentes de inserção social. Né? Então, acredito que, na medida... chego à conclusão também de que, aos poucos tenho chegado à conclusão de que Mercosul significa uma coisa... quando você está sentado em Brasília, é um acordo entre países. Aqui, pelo que eu pude entender cada vez mais, é toda uma dinâmica regional que já existe, né, há dezenas ou talvez centenas de anos, que de repente passaram a ter essa moldura chamada Mercosul, que é muito, muito conveniente para tratar as divergências e convergências a parte do mundo. Haverá um outro tipo de convergência e divergência entre a Venezuela e a Amazônia, por exemplo. Né? Mas o mais importante é que essas pessoas passem a desfrutar, né, de outros, enfim, do exemplo de outras formas de governança, como estamos podendo desenvolver no Brasil. Então eu vejo por aí e vejo sem dúvida, mas ainda é uma visão de quem, mais uma vez, está voltando de fora. Aqui tem um papel, né, muito preponderante a questão do Cone Sul, especificamente do Cone Sul, né, que é a Argentina, Paraguai, Uruguai e Rio Grande do Sul inserido nesse contexto. Né? A Venezuela transforma isso num eixo completamente diferente. Né? Então, isso pode, talvez Brasília e outros mercados não tenham essa visão tão arraigada que a gente tem de Cone Sul, né? Que é um conceito um pouco diferente, talvez não seja tão bem compreendido, mas, enfim, isso muda um pouco o patamar de negociação. Até nesse sentido, embaixador, até pegando um gancho também do que o Jurandir falou antes, das similaridades da produção né, aqui dos países do Mercosul, em função de uma possível concorrência interna, mas também existe a ideia, até dentro da própria ideia de bloco, a ideia de união
formar um bloco para competir fora, né? Então, a partir também desse ponto de vista, existe esforço diplomático conjunto para que esses produtos similares eles possam ter maior força de concorrência no mercado externo? Eu acredito que sim, conforme eu falei, tenho que ser muito sincero, não conheço em detalhes, acompanho a leitura de trabalho de colegas que trabalham, enfim, que lidam no dia a dia com os países fronteiriços, enfim, sim, é um trabalho cotidiano de procurar aproximar, mas sempre lembrando que cabe ao Itamaraty, quer dizer, a diplomacia tem 3 funções tradicionais, a de representar, a de informar e de negociar. A esse tipo de atividade chama-se hoje em dia de articular. Nós somos cada vez mais o elemento de articulação de vários interesses que estão em jogo e tentando dar uma posição nacional unificada a todos. Mas, enfim, então temos que ouvir técnicos, enfim, de todos esses setores para poder colaborar. Então, eu não saberia lhe responder, honestamente, não tenho ainda informação suficiente, enfim, para poder lhe responder com a linha de negociação adotada, mas, obviamente, sei que isso é um esforço diário de negociação que nossas embaixadas fazem, com auxílio cada vez mais, e daí, mais uma vez, lembra o fortalecimento do nosso escritório aqui, para que possamos informar, né? E eu, obviamente, farei uma informação em Itamaraty de que a mídia local concede uma importância enorme, né, a essa questão dos prejuízos causados à economia gaúcha por certo esforço de integração com os países vizinhos. Para parte do meu esforço, mas não, o Itamaraty não tem a resposta para tudo isso, porque não... E o Itamaraty tem uma resposta para esse problema surgido agora no contexto do Mercosul, com a entrada da Venezuela, a suspensão do Paraguai, especialmente porque está previsto para abril do ano que vem as eleições do Paraguai, e com isso o Paraguai seria readmitido no Mercosul, ao mesmo tempo em que o Senado do Paraguai negou a aprovação ao ingresso da Venezuela no Mercosul. Então temos um imbróglio aí entre esses membros, um antigo e outro novo. Bom, o nosso ministro das Relações Exteriores foi sabatinado no Senado a semana passada, e eu trouxe aqui, como eu falei, eu sou diplomata da ativa, eu só posso transmitir ao senhor qual é a resposta oficial do Itamaraty. Enfim, de que as respostas são de que o julgamento coletivo na região, de que sim, existe na Venezuela um sistema democrático e que esse tema do que o senhor falou, esse embolo que o senhor falou, está sendo objeto de negociação entre 11 países que retiraram seus embaixadores, né, de Assunção, mantendo a representação diplomática meramente a nível de carregado de negócio. Mas, enfim, há uma reflexão sobre o tema e a resposta ainda não foi oficializada. Essa resposta vai ser difícil. Pois é, mas como eu lhe falei, o meu papel aqui, infelizmente, não é de poder dar ao senhor todas as respostas sobre os temas. Não, até porque o próprio Itamaraty não tem a resposta. Não temos, enfim, o nosso papel é o de refletir sobre o assunto, enfim, levando em consideração o interesse nacional, enfim, que é uma convergência de vários Agora, o Itamaraty tem uma resposta para facilitar um pouquinho a questão da burocracia no Mercosul, porque eu acho um absurdo, sim, nós falamos da integração há tanto tempo aí. Agora, se eu for para a Argentina ou para o Uruguai, eu tenho que preencher um visto de entrada no país. Exato. Assim como o argentino tem que preencher um visto de entrada no Brasil. Isso aí é uma incoerência num processo regional, né, tão próximo como o nosso. Sei. Não sei lhe responder, apenas sei lhe responder que essa semana agora teremos uma reunião de uma chamada Nova Agenda com o Uruguai, em que a questão dos vistos, principalmente a questão de visto de trabalho, né? Médicos uruguaios aqui, a questão de trânsito por exemplo, de carro de bombeiros de Santana do Livramento para a Ribeira, isso tudo está sendo discutido, sim, mas enfim, também não depende apenas de nós, precisa saber também combinar com o adversário, né? Saber se em reciprocidade também haveria a concessão do visto. Isso é uma negociação que está em curso e, mais uma vez, eu não tenho a resposta para lhe dar assim de imediato. Mas que barreiras que podem existir nesse aspecto, né? Como lembra o Jurandir, por que o visto, né? Por que preencher um documento de entrada e saída com fronteiras tão voláteis como a nossa e com proximidades culturais de idioma, sem barreira de idioma praticamente? Por que se cria essa barreira legal? Não sei responder quando eu expliquei grande parte da minha
A minha atividade aqui é de aprender, né, essas preocupações regionais e transmitir ao Ministério das Relações Exteriores com o pedido de que se acelere a resposta a esses problemas. Eu, pessoalmente, não saberia responder. Mas há uma preocupação do Itamaraty nesse sentido de facilitar um pouco o trânsito sem dúvida. entre países que são sócios essa reunião, por exemplo, com o Uruguai, né? Enfim, e há mecanismo de consulta também com os argentinos. Agora, os detalhes eu não tenho como lhe responder. Que, como o embaixador falou, tem uma dinâmica bem peculiar, né? Eu sou de Santana do Livramento e as cidades funcionam. Sim. Ninguém precisou ir lá e escrever um manual. As cidades, as comunidades funcionam de uma maneira espontâneo, né? Espontânea, né? Desde sempre. Então, acho que é um grande laboratório. Eu posso compartilhar da preocupação dos senhores, mas não tenho o poder de influenciar. Mas há a intenção de desburocratizar isso? Quando o senhor fala que há uma discussão em curso, que há uma negociação em curso, há uma proposta de sem dúvida, facilitar esse trânsito no futuro, no curto prazo? Ao contrário do que dizia o programa do Chacrinha, nós não viemos aqui para complicar, mas para facilitar, né, para esclarecer. Há, sem dúvida, enfim, é um processo. Por exemplo, a gente vê isso, né? Na comunidade europeia, existe uma porta de entrada só para o turista estrangeiro, para o agente, para o indivíduo estrangeiro. Depois a circulação é livre em todos os outros países, quer dizer, não há nenhum constrangimento em relação a essa circulação. Aqui, ao contrário, a gente tem uma circulação mais restrita, né? Tem limitações. Eu tenho certeza de que a gente está procurando sair dessa visão de vaca atolada, né? E procurar ver o cenário mais amplo, estudando, inclusive, como é resolvido esse problema no âmbito da comunidade europeia. Mas eu não tenho a resposta para dar para o senhor. As dificuldades são tantas aqui que se um argentino ou um uruguaio entrar de carro, ele não paga o pedágio na moeda dele. Se ele não tiver reais na carteira, ele não passa no pedágio, né? São coisas que você sai e já a recíproca não é verdadeira, porque indo para o Uruguai, você pode pagar em reais. Pode pagar em reais no Uruguai, o pedágio. Embaixador. Eu registro a sua observação e procurarei transmitir ao Itamaraty na esperança de que isso seja resolvido o mais breve possível. Curiosidade, mais de 30 anos de serviço no exterior, qual foi a situação mais peculiar, assim, de diferença cultural que o senhor enfrentou num ambiente oficial, assim, uma saia justa, digamos? Durante 3 anos eu servi no escritório de Itapé durante 8 anos e meio. Durante 3 anos fiquei envolvido na questão do retorno aqui no Rio Grande do Sul, né? De um guri brasileiro chamado Iruan. Enfim, então, durante esses 3 anos foi necessário fazer uma negociação cultural com a sociedade taiwanesa. Acredito que, sem dúvida, essa foi a experiência mais difícil que eu tive na vida até agora, enfim. Mas exitosa. O menino voltou. Bom, esperamos que sim, né? Sim, voltou. Ele não acompanhou mais o caso. Eu consegui entregar o doce neto no salgado filho, conforme era o desejo de todos. Agora, se isso... O meu papel era o de negociador, né? Claro. De negociar que a sentença a mais alto nível da corte taiwanesa fosse cumprida e o menino retornasse ao Brasil em função da sua identidade cultural e aqui ter ele o núcleo familiar que lhe era mais próximo. O debate justamente com a sociedade taiwanesa era essa. Estava numa parte do mundo, uma área de influência cultural chinesa, onde direitos humanos são associados com o interesse do grupo, da coletividade. A essa postura nós colocarmos o interesse da família brasileira de que ele retornasse ao Brasil, porque ele tinha uma identidade cultural brasileira que ele expressava. Inclusive deve estar muito contente no momento, o menino, porque sendo gremista, ele desenhava escudos do Grêmio e desenhos da bola de futebol. Nós procurávamos pisotear sobre esse aspecto para identificá-lo como brasileiro e defender a tese de que a avó dele era o núcleo familiar mais próximo, enfim. Então, sim, foi exitoso no sentido de cumprir a decisão da corte taiwanesa. Agora, se na vida dele, que é um assunto particular, se foi exitoso ou não, isso é uma outra questão. E o senhor estando aqui, tem algum envolvimento, além do envolvimento profissional, o senhor tem alguma curiosidade de saber como é que ele está, se ele está bem adaptado? Sim, curiosidade tenho, mas tenho o sentido profissional de, quer dizer, como eu ainda estou em fase de adaptação e de aprendizado sobre os temas profissionais mais amplos, né? Ainda não tive a oportunidade de procurar o menino e sempre respeitando também o interesse da privacidade
da família, né? Enfim. Mas o senhor gostaria de fazer isso? No momento eu prefiro ainda me dedicar a vários temas, encher lacunas de conhecimento que eu pude identificar aqui perante os senhores, né? Mas eu cheguei a escrever um livro procurando inclusive explicar, quer dizer, talvez o aprendizado dessa negociação cultural para fins, mais uma vez, de negociações econômicas e políticas. Quer dizer, não basta aprender a falar chinês, há que entender como o processo de negociação ocorre naquela parte do mundo, né? Diferenciar o que é um compromisso, o que é um consenso, o que é um contrato, o que é um consenso. Naquela parte do mundo, negócios são feitos, às vezes, simplesmente através do aperto de mão. O contrato, eles consideram meramente, não, é uma coisa que foi assinada, não tem valor nenhum, né? Mais o gesto. Diferenciar o enunciado do compromisso, né? Coisa que nós não sabemos fazer aqui no Brasil. Entender que, ao término de cada negociação, o que foi combinado não será necessariamente levado em conta na negociação seguinte. É diferentes cenas de partida, né? Até que se chegue a uma negociação. Então, o livro procura explicar isso, né? E como é que foi feito justamente como é que eu consegui negociar com a parte chinesa. Esse aqui é o objetivo, sempre tendo em vista de que todo o aprendizado no exterior, da negociação cultural, pudesse ter um efeito de melhor orientar, né, o empresariado brasileiro ou a negociação política do Brasil com aquela parte do mundo. O senhor serviu em Taiwan. Taiwan é justamente uma questão complexa ali naquela relação com a China, tendo em vista que a China continental ainda considera Taiwan uma sua província, uma província renegada, enquanto que Taiwan pretende seguir o seu caminho próprio. Como é que o senhor vê aquela situação ali? Pelo contexto de que Taiwan procure, porque veja o senhor, toda a humanidade reconhece a existência de apenas uma China, né? Nós e a torcida do Colorado, do Corinthians, do Flamengo, consideramos que existe a República Popular da China, cuja capital é Pequim. E nessa República Popular da China estaria incluída a ilha de Formosa. Só existe uma China. E em Taiwan também só se reconhece a existência de uma China, que seria a República da China. Aquela que, quando aquele filme do Último Imperador, enfim, quando criou-se a República da China, o Chiang Kai-shek, derrotado, enfim, por Mao Tse-tung, deslocou-se para Taiwan, dizendo que levava consigo a República da China. Durante muitos anos, o Brasil e vários outros países reconheciam como única China aquela existente em Taipei. Até hoje, a Constituição vigente em Taipei diz que só existe uma China. Quer dizer, na verdade, não existe essa questão de um caminho próprio. A visão mais ampla, aquela visão do olhar de cavalaria, é de que a China, na sua longa história de 5.000 anos, já esteve muitas vezes dividida e que é inevitável, enfim, a reincorporação de Taiwan à China. Enfim, Taiwan tem duas vantagens comparativas básicas. Uma é uma prudente distância política do continente chinês, evitando aquelas turbulências constantes da China, o que permitiu uma certa estabilidade para que a ilha se desenvolvesse economicamente. E a outra vantagem competitiva é a proximidade geográfica, criada pelos meios de transporte mais eficientes hoje em dia, que dão acesso os produtos taiwaneses ao mercado da China. Praticamente todo o Taiwan é quase hoje uma coisa, quase que uma casca, quer dizer, todo o conteúdo da indústria taiwanesa já foi deslocada para o continente chinês. Enfim, então, realmente a posição nossa tem sido de não ter relações oficiais, né, com Taiwan. Nós temos apenas um escritório comercial. Na verdade, eu era cônsul-geral adjunto em Tóquio. Nós nem continuamos não emitindo nenhum documento de caráter oficial em Taipei. Enfim, nós temos uma posição muito séria com relação a isso. A sua não tinha nada específico com relação a Era uma existência virtual, era cônsul-geral adjunto em Tóquio, tudo que fosse carimbado. Em Tóquio. E não, servia, mas com função de chefe do escritório comercial em Taipei. Sim, mas em política, tudo é uma questão de ambiguidade, sim, né? Mas não podíamos ignorar o enorme mercado taiwanês, que era também intermediário para o comércio com a China, e sempre, cada vez, diante de qualquer protesto da República Popular da China, lembrando de que, historicamente, quem mais comércio teve com o Taiwan foi a própria China.
podiam, enfim, reivindicar a inexistência de vínculos políticos que não haviam, que não há no momento, mas o comércio não continua não havendo, temos de ter, não, e jamais haverá, que a tendência natural é de, quer dizer, não houve uma corrente separatista, né? Enfim, mas que foi... Mas essa barreira política, ideológica política, não é um impeditivo para que haja uma incorporação, uma assimilação? Não, nunca houve e serve até de alavancagem. Eu tenho discutido isso aqui, inclusive, tenho tido justamente nessa visão propositiva que eu tenho procurado dar ao escritório aqui, tenho podido conversar isso com altas autoridades aqui do Estado, lembrando disso. Não, o segredo da negociação, aí eu volto à questão do livro, né, sobre técnicas de negociação, é você dizer sim, enfim, aos chineses, bom, não compraram isso de nós vendemos aos taiwaneses, enfim. Sim, isso, na verdade, tudo é uma questão... Usar a divisão como uma vantagem competitiva. Crise é um momento de oportunidade, como dizem eles, né? Velho ditado chinês, né? O diagrama é o mesmo, de crise e de oportunidade. Só que a oportunidade é sempre para eles, a crise é sempre para nós, né? Enfim, então são essas posturas de negociação, né, que a gente tem que aprender. Mas não há nenhum impeditivo e a resposta é simples, enfim. Quem mais comercializa com Taiwan são vocês. É necessário ter essa franqueza de conversar em termos de igualdade. Embaixador, a China pode assustar pelo volume, pelo tamanho, pela população, pelo seu poder econômico, a exposição no mercado internacional, mas já ouvi autores falando que imperialismo por imperialismo a gente deve preferir o imperialismo norte-americano, o ocidental. Fazendo meu dever de casa, vi que o senhor fala que a China tem um progresso pacífico e harmonioso. Queria ouvir do senhor isso, se a gente deve se assustar ou não. Essa última referência, isso que eu acho que é fantástico, que lembro que nós não sabemos fazer, essa capacidade de renovar o discurso. Né? Enfim, então, explicava anteriormente esse esforço atual da China de ter uma nova fronteira econômica da RPC que viesse a coincidir com a antiga esfera de influência política e cultural da China no Sudeste Asiático. Então, são muito hábeis em formular esse discurso. Né? Enfim, e com relação ao imperialismo, quer dizer, é uma palavra para eles muito perigosa. Imperialismo, hegemonismo, em parte, até recentemente dava razão, porque o conceito, por exemplo, de fronteira para os chineses não é o conceito de fronteira delineada no chão. Até onde for o sangue chinês, seria a China, Chungguo, né, Império do Centro, seria o centro do mundo. Então eles julgam que tem soberania nesses locais. Isso fazia sentido até onde houve a reintegração de Hong Kong, a reintegração de Macau, futuramente haverá a reintegração de Taiwan, que os taiwaneses se consideram chineses, não se consideram cidadãos da República Popular da China, consideram cidadãos da República da China. Mas culturalmente não tem ninguém mais chinês do que os taiwaneses. E essa concepção vai até a Singapura. Então, até aí, sim, você não poderia chamá-los de expansionistas ou imperialistas, vocês estão reivindicando a posse sobre algo que, de acordo com a percepção, é deles. Você não há, mas o que começa a preocupar justamente na parte do mundo onde eu estive agora, no Cáucaso, ao redor do Mar Cáspio, que a China, enfim, então sempre foi dito que a China não seria expansionista ao norte porque criaram a própria muralha da China, né? Ao mesmo tempo que eles se protegem, também dificultam, mas no momento estão com interesses cada vez maior com relação à Ásia Central. Isso eu publiquei o último artigo que eu publiquei antes aí do Azerbaijão, lembrando justamente isso, com um discurso também muito militarista, de que essa expansão, esse acesso a mercados queria a Ásia Central e até o próprio Afeganistão, imagina, ninguém conseguiu controlar aquele país, será que os chineses conseguirão, enfim, mas há um conceito também de que, da mesma maneira que os japoneses ocuparam a Manchúria, né, que primeiro você criando um governo ilegal e depois ocupando militarmente, preocupa o fato de os chineses estarem criando muitas ferrovias com o emprego de escoltas armadas, enfim, uma expansão militarista. Isso, sim, mas isso naquela parte do mundo. A ponto de você achar que isso possa afetar... Na África, eles têm criado muito problemas, enfim, os africanos. Isso já chega a ser tema de política interna, até de alguns países africanos, como Zâmbia, por exemplo. Mas a esse ponto de que você possa
ter um imperialismo chinês na nossa parte do mundo que se opõe até o momento. Todo mundo gostaria de estudar nos Estados Unidos. Haverá poucas pessoas, talvez por um exotismo, que queiram estudar em Pequim. Os próprios chineses, se puderem, todos vão estudar nos Estados Unidos ou a Universidade Americana se instalando na China. Então, não, acho meio difícil. Mas aí, não sei se teria tempo, eu gostaria de fazer um minuto, embaixador. Pois é, bom, eu quero o meu tema preferido de que tudo que o senhor falou nessa parte, por exemplo, de cooperação, tudo com o Mercosul, eu queria colocar a observação que, ainda uma visão de fora, falta o vetor de ênfase na prosperidade comum. Mas essa é a filosofia básica do Mercosul. Claro, todos crescerem. Então eu estou lendo muito mal. Eu estou lendo muito mal. Eu só ouço falar em cooperação e integração. Mas aquela ideia de ter um ideal prospectivo... Não, mas a integração é justamente para ser mais competitivo lá fora. Mas está faltando esse discurso, mas está faltando essa parte do discurso. Está faltando essa parte do discurso. Sim, estão competindo entre si, né? Exato. Está faltando o que acontece com o caso do projetos em comum. Do vinho. A nanotecnologia, parques de ciência e tecnologia, que levasse a um sentido, uma visão prospectiva. Não ficar sempre na mesma visão de que os problemas, enfim, de centenas de anos... Isso é que está faltando no nosso discurso. Me parece, essa é a opinião pessoal, de que quem está chegando do exterior, tudo na Ásia-Pacífico, qualquer associação regional, tem como vetor paz, estabilidade, cooperação e prosperidade. Está faltando no nosso discurso essa visão prospectiva que talvez servisse para, inclusive, combater essa crescente... Até a própria prática, né, de uma integração mais efetiva, né? Infelizmente, Jurandir, o tempo esgotou. Eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, embaixador. Agradeço também a presença de Jurandir Soares, Flávio Ilha, Tanira Lebedeff. Frente a Frente fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 10 da noite. Não perca a reprise no domingo, às 9 da noite. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.